Estou mostrando para você os resultados do plantio adensado e do plantio em sucessão em um canteiro que mede 1,5 metros de largura, ou 5 pés, e 5 metros de comprimento, 16 pés. Este canteiro, só neste ano de 2022, já estamos em meados de outubro. Este único canteiro já produziu 82 quilos de colheita. Isso é mais de 180 libras. Ainda há muito por vir, pois seguiremos colhendo por cerca de 6 semanas, até o inverno. Este canteiro é parte do meu canteiro de testes aqui. Este é o canteiro sem revolver a terra, que comparo com o canteiro cavado. Vou mencionar o crescimento comparativo de vez em quando, mas o que eu realmente quero focar aqui é como você pode cultivar tantos vegetais juntos e de forma sucessiva. Isso se deve, em parte, ao fato de não revolver a terra, garantindo solo saudável e ótima manutenção da fertilidade. Esse canteiro não recebeu composto extra desde que colocamos 2 carriolas de composto nela em dezembro passado. Então, uma vez por ano, colocamos o composto por cima. Essa é a adubação para o ano todo. E para os plantios sucessivos, que aconteceram desde maio, e depois ao longo de junho e julho, principalmente, e um ou outro em agosto e setembro, não colocamos mais composto e eu não uso nenhum tipo de adubo ou fertilizante. Então é muito simples e trata-se de incentivar a vida do solo a fazer o trabalho, disponibilizando nutrientes e umidade. Mas nós regamos sim. Às vezes o tempo fica bem seco, até aqui. Clima temperado oceânico a 51 graus de latitude norte, mas este ano tivemos um verão muito seco e um pouco mais quente. Então temos regado e isso realmente faz diferença. Mas o solo sem revolvimento retém bem a umidade. Então agora vou começar deste lado e mostrar para você, em sucessão, cada plantio, dizer quando foi feito, o que veio antes e fazer um pouco de colheita, só para te dar uma ideia de como isso acontece. Então, basicamente, eu organizei isso em linhas que estão a 30 centímetros, 12 polegadas de distância uma da outra. Então, por exemplo, no dia 11 de junho, há 4 meses, eu semeei pastinagas e transplantei aipo. O aipo já tinha 6 semanas de idade. E depois, mais tarde, no dia 24 de agosto, eu transplantei essas endívias que já colhemos uma vez. E 2 semanas depois disso, eu transplantei rúcula. Então, o que eu faço é simplesmente preencher qualquer espaço que apareça. E aqui havia 3 fileiras de alface que colhemos folha por folha durante a primavera, ao longo de 12 semanas. E conseguimos 13 quilos de alface dessa área. Então vamos cortar um aipo. Eu só quero mostrar como eu faço a colheita e também como eu limpo depois da colheita. Então o aipo vai crescer a partir das raízes se você deixar a raiz demais no solo. Então estou cortando logo abaixo do caule da planta de aipo para remover raiz suficiente para que ela não volte a crescer. Estou deixando toda essa raiz aí. Meu padrão de colheita sem revolver o solo é deixar o máximo de raiz no solo. Então vou aparar o excesso, a base. Isso significa que posso remover essas folhas mais velhas que estão pegando um pouco de uma doença chamada septoriose, e isso é bem normal para o aipo quando está nessa idade. A maior parte do que está aqui agora está boa. E aí você tem um belo aipo, pode usar as folhas também. Isso libera um pouco de espaço para que você possa ver as pastinacas, e estou curioso sobre elas porque ainda não colhi nenhuma e elas tiveram dificuldade neste verão por estarem muito perto desta dália. Linda flor, mas ela exige muita umidade e nós regamos bastante esse lado, porque caso contrário, acho que essas pastinacas vão ficar pequenas. Então vamos pegar uma um pouco maior aqui, talvez. Caramba, não. Eles são bem pequenos, nem precisei da pá, o que foi um pouco decepcionante. Aquele ali é um pouco mais comprido. Pronto, aí está. Se você plantar pastinagas tarde e em solo um pouco seco, é isso que acontece. Mas aposto que essas vão estar deliciosas, só não rendem muito. Certo, agora endívia. Essas são um tipo de endívia chamada escarola, que é maior, com folhas não crespas. E é assim que eu faço a colheita delas. E na verdade, havia mais de 1 quilo de folhas nessas plantas há apenas 10 dias. E eu colhi 2. Desse tamanho. Essa é a folha 7, folha 8, folha 9. É praticamente uma folha por dia. É o quanto a colheita cresceu em 10 dias na primeira metade de outubro. Fenomenal! Endívias são ótimas para colheita no outono e ideais para plantio sucessivo, pois podem ser semeadas facilmente. Essas foram semeadas no final de julho, transplantadas em 24 de agosto, então isso já é tarde no ano.
E essas vieram depois da beterraba, na verdade. Tivemos 8 quilos de beterraba aqui e também tivemos cenouras e funcho. Não faço rotação, pois com o método sem revolver o solo, ele fica tão saudável que não preciso me preocupar. Assim, tenho mais liberdade para plantar o que quiser na época certa. Rúcula aqui. Nós já colhemos as folhas externas uma vez até agora, então isso aqui eu não estou usando uma faca. A colheita regular das folhas externas permite que a planta volte a crescer mais rapidamente. Faz cerca de 2 semanas que colhemos esta aqui quando ela estava mais ou menos deste tamanho. Então, novamente, nessa época do ano, você pode ver uma boa sequência contínua de colheitas de uma planta que está na terra há apenas 5 semanas até agora. Recentemente, durante um curso aqui, plantamos cerefólio apenas para demonstrar. Acho que não vai crescer o bastante antes do inverno. Mas se você quiser passar o inverno com uma erva, o cerefólio é uma ótima opção e você pode transplantá-lo até setembro. Essa couve maravilhosa foi plantada entre as cebolas. De cada lado dela havia fileiras de cebolas multissemeadas, semeadas em fevereiro e no solo desde meados de março. Colhidas em julho, no final de julho e antes disso, cerca de 3 semanas antes, eu plantei essas 5 mudas de couve. No início, você não via a couve. Você pode fazer isso. Isso se chama plantio consorciado. Quando essas mudas foram plantadas, eram pequenas e não exigiam tanto espaço ou umidade como agora. Assim, quando as cebolas são colhidas, elas de repente ganham espaço para crescer e crescem mesmo. Removemos algumas folhas antigas que estavam bem doentes, como ocorre com muitas brássicas no verão. Agora estamos colhendo e tirando as folhas de baixo assim. E a gente continua subindo pelo caule e elas continuam crescendo na parte de baixo. Essas cresceriam durante o inverno, mas não muito. Então, provavelmente vamos terminar a maior parte da colheita em algum momento de dezembro. Elas têm o espaço ideal para crescer porque havia uma fileira de cebolas e deixei mais espaço antes de transplantar a chicória. Aqui eram ervilhas, na verdade, ervilhas altas. Rendeu cerca de 5 quilos de vagens. Ervilhas são ótimas para cultivar na primavera e início do verão, mas não no outono, quando opções como chicória e funcho são melhores. Então, essa chicória ela é interessante porque ela forma corações lindos se você escolher uma boa variedade. Essa variedade se chama 506 TT. Não sei se você consegue ouvir esse som. É bem firme. Então eu vou cortar um só para mostrar como eles são. Então você pode ver essas folhas externas, elas se soltam e aí você começa a ver o radíquio. Na verdade, vou puxar primeiro também, porque essas raízes, eu puxei um pouco mais de raiz do que normalmente gostaria, mas se você deixar elas, elas voltam a crescer. Tem gente que não se importa com isso. Eu não quero. Não quero que cresçam novamente aqueles pequenos pedaços de folha. Você decide. Então tudo isso vai para a compostagem e agora estou cortando todo esse crescimento de baixo. E isso revela essa bela chicória, que eu acho que tem um pouco de marca de lesma nela, talvez. Se eu tirar mais uma folha, você vai ver essa bela chicória. E essas colheitas são incríveis, pois se conservam muito bem. Não há pressa para comer isso no próximo mês ou até daqui a 2 meses, se você quiser comer no meio do inverno, quando faz frio. E ao semeá-las em julho, torna-se uma excelente cultura de sucessão. Eu não semeio essas na primavera porque elas só florescem precocemente se você fizer isso. Então, certos vegetais se adaptam muito bem ao plantio e semeadura mais tarde no verão, e o funcho é outro exemplo. Então, esses funchos bulbosos foram semeados em módulos na estufa, como eu fiz no final de julho. Transplantei aqui no final de agosto e eles foram colocados quando não havia espaço nenhum, porque ali estavam os pepinos e os pepinos estavam se espalhando por todo lado. Nós estávamos colhendo eles. Obtivemos cerca de 9 quilos de 2 plantas que ficavam ali, onde hoje estão os funchos. Acho que os pepinos vieram após o repolho. Me perco com tanta coisa acontecendo aqui. E eu pensei, coloco os pepinos, eles começam a chegar ao fim e pegam o oídio, o que é normal. Continuam produzindo e geralmente pegam o oídio no final de agosto ou início de setembro, liberando espaço. Eu coloquei as mudas de funcho e agora o funcho está aí, não faz muito tempo desde que os pepinos saíram. Eu até coloquei um vídeo curto sobre isso, sobre como a gente só corta por baixo ou através do caule das 2 plantas de pepino, levanta elas e de repente você vê o funcho. E como ele já criou raízes, já teve tempo para isso, já em meados de outubro. Então faz cerca de 6 semanas desde que eu retirei o pepino.
E de novo, você pode cortar bem perto da superfície. Eu vou cortar um pouco mais abaixo, em direção ao sistema radicular, para tirar mais ou menos essa quantidade de raiz em desenvolvimento. Novamente, ela voltaria a crescer. Quero manter a maioria das raízes no solo para nutri-lo. Ao cavar, muitos não se preocupam com o jeito, porque vão revolver tudo mesmo. No método sem cavar, cuido do solo, mas também removo o suficiente da planta para evitar que ela cresça novamente, fazendo apenas uma pequena poda. Aqui você pode escolher quantas folhas inferiores remover. Eu normalmente tiraria esta. Na verdade, isso é um indicativo de que o funcho está pronto para ser colhido quando você vê esse tipo de coisa acontecendo, que são brotos laterais saindo da base. E pronto, mais uma colheita. Então, é isso que temos no final do mesmo canteiro. E na verdade, ao mudar de lugar ali, percebi que tinha esquecido de puxar a cenoura. Fiz uma semeadura meio na aposta de algumas cenouras em 29 de junho, pouco antes dos pepinos sombrearem. Elas ainda estão aqui. Quero puxar uma agora porque ainda não colhi nenhuma e estou curioso para ver como estão. Na verdade, não está ruim. Não é muita comida, mas cresceu à sombra de um pepino e mostra como é possível encaixar as coisas. Nem sempre tem a maior colheita, mas acaba tendo mais para comer. Essas plantas são incríveis. E ansoi, mostarda indiana, porque elas crescem muito rápido, ficam enormes. Então elas estão na terra desde 6 de setembro, então faz mais ou menos 5 ou 6 semanas. E essa já é a segunda colheita. São bem picantes, fortes e ficam ótimas em refogado. Elas são um exemplo clássico de planta que cresce melhor no outono do que na primavera. Se plantar na primavera, a colheita será pequena, como o pak choi. Antes de florescer, ela sofreria muitos danos de besouro-pulga, causando furinhos nas folhas das brássicas. Então é isso que você quer semear, como rúcula, pak choi, mizuna, mostardas, todas elas a partir de agosto e até o início de setembro. O aipo-rábano aqui está forte, mas não está tão grande quanto estaria se não tivesse tido a sombra das batatas sobre ele. Eu plantei eles aqui no final de maio, entre as batatas que estavam crescendo onde agora estão os alhos porós e o espinafre que estava crescendo bem ali. Então aquele aipo-rábano mal teve espaço para crescer, por assim dizer, e ficou um pouco sombreado demais. Isso retardou o crescimento inicial dele. Você pode ver que eles estão bem agora e estão crescendo direitinho. E esse é um aipo-rábano de tamanho médio, uma colheita muito boa. Interessante comparar com eles, pois estão bem menores no solo cavado atrás de mim. Muitos dizem ter dificuldade com aipo-rábano, e eu me pergunto se parte do problema não é justamente cavar. Basta parar de cavar. Sem cavar, sempre tive resultados consistentes com o aipo-rábano. Vamos colher esses em cerca de um mês. Eles desaceleram, mas ainda estão crescendo. Em meados de outubro, ainda está ameno, uns 17 graus Celsius durante o dia por mais uma semana ou algo assim. Eles estão realmente se desenvolvendo e crescendo bastante. Os alhos porós também ainda podem crescer bastante, e em parte você pode ver isso porque as folhas ainda estão tão bonitas e verde escuras. Isso mostra que a planta ainda está se desenvolvendo. Dito isso, você já pode começar a colher os alhos porós agora. O que faço com os tufos de semeadura múltipla é o seguinte: semeamos cerca de 4 sementes por célula em abril, transplantamos no fim de maio e deixamos crescer até formar um bom tufo de alhos porós para plantar no solo após as batatas. Então, esse pedaço de terra onde estão os alhos porós já produziu 13 quilos de batatas da variedade Charlotte em julho. Com o plantio sucessivo, lembre-se de que normalmente está plantando em solo seco, pois outra cultura já absorveu muita umidade caso não tenha chovido muito. E, no geral, você pode ver pelo que eu mostrei aqui a incrível fartura que é possível ter mesmo nessa época do ano. Como no meu jardim aqui ainda não tenho nenhum espaço vazio, tem um canteiro atrás de mim que parece vazio, mas na verdade foi plantado alho lá desde a semana passada e antes tinha abobrinhas, então a gente só vai seguindo, seguindo, seguindo. O solo nunca precisa de descanso. Isso é mentira, caso você ouça alguém dizer isso basicamente. Acho que isso vem de quem não entende como funciona. O solo não é como a gente, não dorme à noite. Na verdade, ele só descansa um pouco quando escurece, mas não precisa desse descanso. Em lugares com 24 horas de luz, tudo continua crescendo normalmente. Então, assim que há luz, tudo pode continuar crescendo, e isso é bom para os micro-organismos. Os micro-organismos são o que impulsionam o crescimento. Aqui, o método sem revolver a terra. Você permite que tudo isso aconteça, então é só continuar plantando, não precisa se preocupar com rotação, tenha mudas prontas. Essa é uma maneira fantástica de melhorar sua taxa de sucesso no plantio sucessivo e ter ainda mais êxito.
e você pode continuar cultivando durante toda a sua estação de crescimento, seja onde for no mundo. Esses plantios variam conforme o clima, mas servem como ideias para quem vive em regiões de latitude média.